Estamos aqui novamente reunidos com as irmãs do grupo das mães que clamam pelos filhos, para que assim o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre cada um de vocês e, com certeza, assim conceda o desejo do coração de vocês. Bem, minhas queridas, hoje, dando continuação ao nosso curso Profecias para o Tempo do Fim, chegamos à nossa 7ª aula, e do capítulo 6 do livro de Daniel, no qual estamos estudando a respeito deste livro profético. Agora, o capítulo 6 do livro de Daniel, ele traz a última parte histórica do livro. Nós estamos aqui encerrando a parte histórica do livro de Daniel. Então, na próxima aula, gente, nós iremos começar a parte profética, tá ok, deste livro? E para nós iniciarmos este capítulo 6, que fala da parte histórica, iremos nos deparar com uma história muito conhecida assim, tanto das pessoas que leem a Bíblia, também como conhecido das pessoas que não conhecem a Bíblia. Eu acredito que quando falamos sobre Daniel na cova dos leões, é uma história que muitas pessoas assim conseguem saber de todo o enredo dessa história maravilhosa. E para nós iniciarmos, eu te convido, onde você está, que nós possamos assim fazermos uma oração. Que você, neste momento, feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, Pai amado, neste momento iremos estudar a Tua Palavra, mas para isso, Senhor, precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito. Ilumina as nossas vidas para que nós possamos, assim, aprender mais e mais de Ti. Te pedimos por Jesus. Amém. Bem, meus queridos, quando abrimos nossa Bíblia, no capítulo 6 de Daniel, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Fiquemos por aqui. O que nós aprendemos na aula passada foi que a nação dos medos-persas, o exército, invade Babilônia, e ali eles matam o rei Belsazar e dominam a grande Babilônia, aquele reino colossal que era representado pela cabeça da estátua do sonho de Nabucodonosor. E aqui Babilônia passa, e agora quem está dominando esse reino chamado de medos-persas. Essa grande nação dos medos-persas, que na profecia de Daniel, ela é representada pelos peitos e braços de prata, do sonho também do rei Nabucodonosor. E hoje em dia, se nós formos analisarmos quem é a nação dos medos-persas, que juntou o grande persa chamado Ciro e o medo chamado Dario, esses 2 exércitos, assim, com esse grande império. Hoje em dia, gente, esse império medo-persas é o Irã. É o país do Irã, a nação do Irã nos dias de hoje. Assim como o Império Babilônico é o Iraque, tá ok? Então, o que nós podemos aprender é que após a conquista do reino reino da Babilônia, os medos-persas têm como Dario o primeiro rei. Então, Dario, o Medo, ele assume o primeiro reinado assim, porém, o reinado de Dario, ele não dura muito tempo, são poucos anos. E assim Ciro assume o lugar dele. Mas o que nós podemos perceber, através da leitura aqui do capítulo 6 de Daniel, é que ele nomeia 120 sátrapas para governar 120 satrapias. E, de acordo com a Bíblia King James, quando a gente analisa, os sátrapas querem dizer que eram governadores ou vice-reis. Vocês imaginam a importância desse cargo dos sátrapas? E as satrapias eram as províncias, eram as nações que eles dominavam, que eles ali administravam. 120 administradores, ao que acontece? O rei, ele coloca 3 administradores para administrar os 120. E desses 3 que estavam administrando, um deles era Daniel. Agora, gente, o mais interessante é o seguinte, é que quando um reino conquistava o outro, a primeira coisa que fazia era exonerar todos aqueles que tinham cargos. E vocês lembram que na época de Babilônia, Daniel ele tinha um cargo muito importante no reino de Nabucodonosor. E agora
ele pega, coloca novamente Daniel num cargo de altíssima importância. Ele seria um dos 3 principais do reino que dominariam 120, mas o reino ficou somente por aí. Quando ele começa ali a conhecer Daniel, ele começa a ver que Daniel tinha uma sabedoria extrema, era uma sabedoria grandiosa, e ele conseguia ser um excelente administrador, e apesar de ter uma grande fidelidade. E ele sabia de todo o que havia passado ali em Babilônia. Ele sabia do histórico de Daniel, no qual muitas vezes tinha ajudado aquele imperador, daquele rei pagão. Então, Dario, ele queria Daniel pertinho dele, porque sabendo que Daniel estivesse perto dele, ele seria um rei próspero. Aí ele toma a seguinte decisão: eu vou colocar Daniel acima de todos os sátrapas. Ele não vai ser um dos 3, ele vai ser o principal. Ele vai conseguir dominar tanto aqueles que estão entre os 3, como também entre os 120. Então, Daniel, depois de mim, vai ser a maior autoridade aqui no meu reino. E isso tudo chama muita atenção dos outros. Os sátrapas, eles começam a ter um grande ciúme de Daniel. Então, eles se reúnem entre eles e começam a tentar bolar um plano para que Daniel fosse envergonhado, Daniel fosse preso e Daniel fosse condenado à morte. E começaram a investigar entre a vida de Daniel, mas não encontram nada que o possa condenar. E eles começaram a pensar entre si: como é que um rei da nossa nação, um rei que tem a mesma pátria que nós temos, coloca um hebreu para ser o seu representante? E ali, gente, o seguinte, eles tentando encontrar algo que pudesse ali condenar a Daniel, eles perceberam que Daniel era uma pessoa muito fiel demais. Então tentaram buscar na lei do seu Deus. Ou seja, começaram a ver Daniel, ele tinha algo que ele colocava como prioridade em sua vida, porque Daniel colocava o Senhor, ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso como prioridade. Então se juntaram e disseram o seguinte: vamos tentar ver esse lado de Daniel, quem saiba a gente possa conseguir um motivo para assim o acusá-lo e assim tirá-lo do cargo. Então, o que foi que eles fizeram? Eles acabaram levando ao rei algo que Daniel fazia todos os dias. Eles perceberam que Daniel, todo dia, ele se ajoelhava 3 vezes, assim como Davi ajoelhava-se 3 vezes, Daniel se ajoelhava 3 vezes, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Porque ele sabia que o templo não mais existia, porque o templo foi destruído por Nabucodonosor. Mas se o templo foi destruído por Nabucodonosor, ele orando em direção ao local que o templo tinha sido construído. E ali, eles, entre si, bolaram um plano para assim tirar Daniel daquele cargo. Gente, vamos aqui para Daniel, capítulo 6, versículo 7. Diz o seguinte: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles levaram esse decreto ao rei, para que neste período estipulado que eles colocaram para o rei, ninguém poderia adorar nenhum deus, porque eles sabiam que todo dia Daniel, 3 vezes ao dia, se ajoelhava para adorar o seu Deus. Então ali eles convenceram o rei para que todos aqueles que não fizessem petição, a não ser para o rei, seria condenado à cova dos leões, ou seja, seria condenado à morte. Quando levaram essa proposta para o rei ficou lisonjeado, com certeza. O rei ficou tão lisonjeado e aceitou toda aquela adoração para si próprio. O rei aceitou tudo isso, porque sabia que o povo estava cada vez mais se aproximando dele. Agora vocês perceberam, gente, que eles cometeram uma mentira para poder acusar Daniel. A mentira que eles cometeram, que eles falaram que todos os presidentes estavam conforme acordo.
Ou seja, todos os oficiais, todos os sátrapas, todos os presidentes estavam de comum acordo com esse edito, com esse decreto. Mas Daniel não se encontrava ali no meio. Então ele estava o quê? Estava levantando uma mentira para que assim Daniel fosse condenado. E o rei aceitou de pronto esta homenagem maravilhosa que foi feito por todo o seu povo e o decreto foi assinado. Daniel, quando ele soube que o decreto foi assinado, ele busca mais ao Senhor em oração. Ele passa a orar mais e mais ainda por Deus. E como de costume, ele continuou ainda a sua vida de oração, orando 3 vezes ao dia. Uma coisa é certa, aquele decreto não afetou a vida de Daniel. Daniel continuou da mesma maneira. Gente, quando nós olhamos para a fidelidade de Daniel e olhamos para as nossas vidas, muitas vezes nós estamos preocupados com os decretos que podem vir, que perseguirão o povo de Deus. Mas você imagina que um decreto foi assinado que levaria Daniel para a pena de morte. Só que foi o que ele fez? Ele continuou orando, a vida dele continuou sendo a mesma. Ele não deixou de adorar a Deus no momento de perseguição, no momento que todos estavam o acusando. Então, ele se manteve fiel ao Deus Todo-Poderoso. E, de imediato, quando os oficiais ali passaram, que viram Daniel orando, correram para o rei e ali falaram o que estava acontecendo, que tinha um homem em seu reino, no qual tinha um grande cargo, que não estava respeitando o edito, o decreto que o rei tinha assinado. E naquele momento, quando Dario ficou sabendo que era Daniel, Dario ficou triste. Ficou tão triste porque ele gostava demais de Daniel. Ele admirava muito a sabedoria daquele homem, a sua fidelidade. Então ele ficou muito triste com tudo aquilo ali. E o que foi que ele fez? Ele tentou livrar Daniel de todas as maneiras, porque ele não queria levar Daniel para a cova dos leões. Só que quando ele chegou para os oficiais, ele disse o seguinte, para que ele pudesse ser livrado, os oficiais disseram, não, mas toda a lei dos medos e persas não pode ser revogada. Então Daniel, ele tinha que receber a devida punição. O rei ficou muito preocupado, mas tentando tudo que ele podia, mas sem ter êxito, ele chega para Daniel e diz o seguinte, Daniel, já que tu adora esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que tu tanto confia, então faz o seguinte, com certeza ele vai te livrar da cova dos leões. E ali ele fala para que Daniel busque o seu Deus, clame ao seu Deus, que ele vai livrá-lo da cova dos leões. Naquele momento, Daniel é levado, é lançado dentro da cova cheia de leões, é colocada uma pedra, e aquela pedra é selada com a marca do rei, para que ninguém pudesse romper aquele selo. E agora ali estava, gente. Quando nós começamos a imaginar, Daniel dentro daquela cova, cheio de leões. O rei, imediatamente, ele fica preocupado. O rei vai para casa, e naquela noite ele teve uma grande insônia. Rolava na cama, não quis comer, não quis beber, ficou praticamente a noite toda em jejum, só pensando o que tinha acontecido com Daniel. Mas o rei, no fundo do seu coração, ele tinha esperança de que Daniel poderia ser livrado por ser um homem fiel ao Deus que ele servia. E quando chegou o primeiro raio de sol, ao raiar do dia, o rei sai correndo em direção à cova dos leões. E ele queria saber como é que estava o profeta, queria saber o que tinha acontecido. Se nós lermos aqui o versículo 19, gente, capítulo 6, versículo 19, aqui tem uma grande explicação. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, o rei vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Gente, que milagre maravilhoso. Naquele momento, Daniel foi tirado da cova dos leões, e quando o rei pergunta por ele, ele diz o seguinte, o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele enviou seu anjo e fechou a boca dos leões.
O anjo do Senhor esteve aqui comigo. Ou seja, o anjo Gabriel, naquele momento, ele desce novamente para ir de encontro ao profeta, como ele vai fazer, vocês vão ouvir aqui muito, muito nos outros estudos, sobre esse anjo, que é o anjo Gabriel, que ele veio sempre assim para socorrer e sempre para trazer mensagem do Deus Todo-Poderoso para o profeta. O que nós podemos perceber é que o rei se alegrou sobremaneira. O episódio ali chegou assim a abalar as estruturas do rei, e que Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Agora, o rei vai em busca de quem? Dos acusadores. E ele descobre que ali foi uma armadilha muito grande para Daniel. E ele descobre que ali foi tudo uma mentira, uma farsa para condenar o profeta do Senhor. Então, devido àquelas falsas acusações, aqueles homens foram condenados. Não somente eles, mas condenados também suas famílias. E eles foram lançados dentro da cova dos leões. O que nós podemos perceber com esses oficiais é que para eles chegou o tempo de juízo. Como o tempo de juízo vai chegar para muitas e muitas pessoas quando Jesus voltar à Terra. Como o tempo de juízo foi chegado para muitas pessoas no Antigo Testamento. Assim como chegou para os amalequitas, assim como chegou para Sodoma e Gomorra, assim como chegou para os antediluvianos. Então agora chegou para a família desses oficiais. Esse foi o tempo de juízo e eles foram condenados. E um novo decreto agora foi expedido. Quando lemos o versículo 26 ao 28, diz o seguinte, Daniel capítulo 6, versículo 26 ao 28, que fala assim: faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Amém, glória a Deus. Gente, o interessante é que com essa atitude de fidelidade do profeta, aqui nos mostra a Bíblia Sagrada que a fidelidade de um homem fez com que o nome de Deus fosse exaltado em terra estrangeira. A fidelidade de um homem fez com que o nome do Eterno, do Criador, fosse exaltado em terra pagã. Que bênção! Assim como Daniel foi nos tempos de Nabucodonosor, que o nome do Senhor foi exaltado, agora continua sendo exaltado no período dos medos persas. Quando nós olhamos para nós e olhamos para essa atitude de Daniel, será que nós estamos, na nossa vida, fazendo com que o nome de Deus seja exaltado? Nós vivemos, gente, nós estamos vivendo a maior crise espiritual que o mundo está vivendo. Quando nós observamos o que está acontecendo cada coisa que a crise espiritual, hoje em dia, para o mundo, o certo é o errado e o errado é o certo. Estamos vivendo num mundo contaminado pelo pecado. Mas, mesmo assim, nós devemos ser uma luz que brilha neste mundo escuro pelo pecado. E essa luz do Evangelho, ela tem que brilhar. E eu digo uma coisa para você, minha amiga, que muitas pessoas não vão ler este livro. Muitas pessoas não vão chegar a ler esse livro, mas eles vão ler a tua vida. E quando eles lerem a tua vida, o teu testemunho, eles vão querer conhecer que Deus é que tu está servindo. E eles vão querer se aproximar desse Deus. E a tua vida de fidelidade vai exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso nessa terra pagã que nós estamos vivendo. Nessa terra que já se esqueceram de Deus há muito tempo. Então, que nós possamos fazer a nossa parte cada vez mais, entregando as nossas vidas ao Senhor, para que a nossa fidelidade a Deus possa, assim, transbordar e muitos possam olhar para nós e dizer o seguinte: que Deus maravilhoso é o Deus que essa pessoa serve. Eu também quero servi-lo. Eu também quero me aproximar desse Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos colocar o Senhor como prioridade em nossas vidas. Quando nós fizermos tudo isso, nossas vidas vão se transbordar com o poder do Espírito Santo, meus queridos. E que nós possamos, cada vez mais, buscar ao Senhor e escolher a Jesus. Amém? Gente, estamos encerrando a última parte, a parte histórica do livro de Daniel. A nossa próxima aula vai ser sobre a parte profética. Vocês podem perceber que hoje eu não estou no meu cenário. Estamos num cenário diferente, não é isso? Eu estava até comentando com a irmã Edilson que eu estou me passar aqui as férias no interior, aqui numa área serrana, e nós estamos transmitindo
daqui desse interior chamado São Benedito. É por isso que vocês estão escutando o som de pássaros no fundo, não é isso? E o som aqui da natureza, que aqui é uma bênção, aqui é um local bem friozinho aqui em São Benedito. Então, gente, que Deus abençoe todos vocês, continue abençoando vocês ricamente e toda a família. E nesse momento eu te convido, para nós encerrarmos, vamos fazer uma oração? Vamos orar. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, Pai amado, queremos te agradecer pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, Senhor. E Pai amado, neste momento, queremos te rogar, queremos te pedir que nós possamos observar o testemunho de Daniel. E que venhamos também, assim como Daniel, ser uma pessoa fiel ao nosso Deus Todo-Poderoso. Onde essa terra, onde estamos vivendo, nós possamos, assim, testemunhar do amor de Deus. Vem nos dar força, vem nos conceder poder dos céus. Pai amado, visita neste momento cada família que está assistindo ao Senhor esse estudo bíblico. Abençoa cada mãezinha que está orando pelos seus filhos, que neste momento o Espírito Santo possa visitar cada um deles. Possa, neste momento, bater na porta do coração deles. Pai amado, que eles possam ouvir a tua voz, ó Senhor, o teu chamado, para que eles venham, assim, entregar a vida a ti e se entregar em teus braços. Abençoa cada pessoa, abençoa cada família que ouviu esta mensagem de hoje. Fica conosco e derrama bênçãos sobre cada um de nós. É o que eu te peço, eterno, amado e bom Deus, em nome de Jesus. Amém.